piada. Quando eu faço uma pintura, é só uma pintura, querido. Quem coloca Amigão, a intenção nela e transforma na obra de arte não é o autor, é o público. Mas aí é que tá. Mas o crime tá aí, cara. O crime tá aí. O crime tá aí, É só um cara. livro. É só É o impacto na sociedade. Você não tem controle sobre isso. Não. Você como artista não tem controle? Que isso, Vilela? É óbvio que não. Claro que Mas esse é o dever, do artista. É você tentar ao máximo controlar. Não. Mas é que tá. O dever do comediante é tirar o riso. Não. Ou ele não tem, ou ele tem que tentar. Os dois não dá, Vilela. Você tem Romero Brito, você tem Picasso, você tem Chaplin e você Exatamente. Sim, cara, mas é porque você primeiro falou assim, não tem como controlar. Aí eu falei, pera, não tem. Aí eu falei, mas na minha visão, o dever do artista é tentar ao máximo controlar a mensagem que ele quer passar com sua arte. Aí você falou, mas calma, tentar. mas calma, Pedro. Ou ele tenta, ou é impossível. Mas Pedro, peraí. Eu não falei só uma piada, eu falei que foi tirada uma piada de contexto dentro de um show que tem um contexto. Calma. Não, mas se ele posta na internet, ele tá passível de ser recortado. Uma vez tá na internet... Pelo amor de Deus, aí não. Pode tirar uma palavra do Zé. pode tirar a palavra. Sim, claro. Mas é isso. Mas é o que mais fazem. Galera, Mas é o que mais fazem. Você já faz isso contigo direto aqui, Vilela. Tu sabe como é que é, pô. Sei. Mas aí você vai. No momento que você ilegalizar isso, você acaba com a arte. Mas Nada calma. pode ser feito, porque pode ser cortado duas palavras. Nada não. Então pronto. Mas eu acho que o problema... Pode falar, Cláudio, respeito. Não, só para entender, o dever do artista é controlar. O dever de controlar é do censor, não é do artista. Não é controlar. Não. O dever do artista saber qual mensagem ele tá passando com a sua arte. Pedro, eu acho... O trabalho do artista é esse. O trabalho do artista é esse. Tropa de Elite, eles tiveram controle em relação... Esse é um ótimo exemplo. Esse é um ótimo exemplo. Sabe qual é outro exemplo bom? Caco Antibes. Exato. O Caco Antibes não era pra ser uma crítica às pessoas que agiam como Caco e ele caiu nas graças do Não, humor. tem as duas pessoas. Tem gente inteligente que entende, tem gente que não entende. Exatamente. A Havaiana de pau. Eu fui num delegado tendo que falar que a gente não estava incentivando bater nas crianças, que aquilo era uma crítica. Você tá falando das trans do Havaí. Havaiana de pau. Havaiana de pau, exatamente. Deixa eu levantar. Essa aí dá 3x5, hein? Dá 3x5 em meio de comunicação é 8. Como eu não tenho controle, Acho que eu mereço a palavra. Eu tenho controle. Cara, Pedrão, eu só acho que é o seguinte, muito legal, muito nobre o humor que você se propõe a fazer, porém, acho que o grande problema é você tentar encaixar todos os outros stand-uppers no estilo nobre e bacana que você faz. Calma. O que eu acho que é uma coisa que tem coisas além da nossa compreensão, sabe assim? Por mais que a gente passe uma mensagem do caralho, assim, e vocês são muito bons em passar mensagens no stand-up, tem uma coisa que é muito maior, na minha opinião, do que você passar uma ideia foda através do riso, que é o bem que você causa na plateia com o riso em si. E eu acho que isso você não pode ignorar. Não pode subestimar. E se tem um cara fazendo milhares de pessoas sorrir com uma piada pesada, esse cara tá fazendo muito bem o seu trabalho. Peraí, como o Rabi me citou, eu vou responder rapidinho. Eu não sou contra o humor ácido, negro, chame como quiser. Eu acredito que todo humor pode ser feito. Todo humor pode ser feito. Só que a maneira como a gente estuda o humor, a maneira como a gente enxerga o humor, a gente consegue entender como que ele vai impactar as pessoas. Por exemplo, tem piadas e piadas. Você acha que ó a pergunta, toda piada é alheia de uma intenção? Toda? Posso responder? Pode. Não, eu acho o seguinte, a piada, obviamente, ela tem intenção, tem um alvo. Ou ou aquela risada, ou que ela quer incomodar o canaba. Ela dá certo ou não. Depende da fase. Dependendo do feedback, do diabo, de mil questões. Eu estou falando só que é engraçado, se você citar o Caco Antibes, né? Eu acabei de participar do especial de 60 anos da Globo. Eu fiz lá o Seu Creio, uma participaçãozinha num Zoom também de vários personagens. Não vi no ar, que eu estava viajando. E aí me pediram, em determinado momento, fazer algumas reações ao que as pessoas estariam falando, os outros personagens. Eu tive que fazer uma reação negativa, assim, o Seu Creio. E aí eu cheguei e perguntei depois, por que eu fiz uma reação negativa? Ah, não, é para o momento que o Caco Antibes falar cala a boca Magda,
Então vai ter uma reação negativa, e tem um comentário lá falando, não, é que naquela época podia, nessa época não pode mais. Eu até achei engraçado, porque eu falei, pô, se você tem esse incômodo, por que menciona, né? Por que convida? Mas tudo bem, aí é critério de cada um. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nem naquela época era uma coisa que era falada. Era exatamente porque era um ruído, exatamente porque era estranho que fez sucesso. Tanto o cara falar, isso aqui é de pobre, isso aqui tinha justo veríssimo, porque era um sincericídio, era um troço que soava engraçado. O que não tinha, que eu acho que mudou muito com as ferramentas, onde todo mundo é veículo de comunicação, onde todo mundo é emissora, é a ideia que tudo é opinião, inclusive piada. Então toda piada é opinião e toda risada é aprovação. Tem, como vocês falaram mesmo, a risada de nervoso, a risada de incômodo, caramba. A ideia de que as pessoas não condenam só o Léo Lins, condenam a papeia do Léo Lins. A mais doente são aquelas pessoas que riem daquelas piadas. Você não conhece aquelas pessoas para saber se elas são doentes, se elas não são doentes, se elas são legais, se elas não são legais. Então, a ideia é que as pessoas estão lá desopilando, rindo e até falando assim, puta que pariu, esse cara é escroto pra caramba, e não sabendo até porque tá rindo. Entendeu? É uma coisa que o riso, ele não era tão assim fatiado, analisado, o riso era espontâneo. Hoje você tem um VAR para saber se você pode rir, se você se riu, você pode desrir, riu se você concordando rido realmente. Se você riu, então significa que você significa, e você às vezes só riu. Então assim, não significa. Então várias coisas são da época, faz parte, por isso que a gente está aqui. Não é problema. Só que eu acho que a gente chegar só falando normalmente assim, isso é crime. Crime é uma coisa muito grave. A gente tinha entre o crime e o engano, tem várias coisas. Entre o crime e o erro, tem várias coisas. Se uma lei está criminalizando, a gente que lida com criação e arte, a gente tem que ficar preocupado com essa lei. E a gente tem que discutir. E a gente tem que discutir muito esse essa lei é o que preocupa mais do que qualquer coisa. Eu fico preocupado com essa lei. Aí vem a Michele Bolsonaro e usa a mesma lei e todo mundo vai ficar chateado. Claro. Não vai não, quando o esquerdista vai preso, ninguém fica chateado não. Cara, vê só, isso é uma... Não fica, pô, ninguém se importa não quando assim, quando isso jogaram a bomba na porta dos fundos, todo mundo não, ficou todo mundo não, mano. Precisa de uma bomba pra ficar do lado dos caras, porque quando... Mano, o Metaforando tirou 3 vídeos meus. Pessoal, no final do ano, tiraram um monte de bagulho. Sentinela é isso, cara. Quando eu fiz piada com o Bolsonaro, eu recebi ameaça de morte todo dia, ninguém falou porra pra mim não, mas é isso aí. Eu falei pra você. Eu falei com você no camarim. Eu nem era uma pessoa da internet. Eu falei pra você. Claro, porra, mas você é a parada. Quando é um problema de uma pessoa, de algum comediante de esquerda que fala um bagulho, aí não, ele é militante, é um problema dele. Quando é um problema de algum outro comediante desse jeito, aí é um problema que a cena da comédia tem que falar. É sim, mano. A gente tá falando, especiais de final do ano, do Porta dos Fundos, todo mundo já precisou tacar uma bomba no bagulho. A gente já tomou processo, a gente já foi cancelado aqui. Todo mundo foi cancelado aqui. A gente já foi cancelado. Todo mundo aqui já foi cancelado. A galera só se junta de fato pra defender. É um processo nosso sozinho quando é. Não, mas é uma visão. Eu entendo essa visão que você tem, mas eu que tô de fora, eu vejo que é dos dois lados, cara. Eu vejo dos dois lados. Cara, então, essa parada... Não chega nem perto, mano. Pessoal, a parada é essa, meu irmão. No momento que a gente começa a defender esse tipo de coisa, cara, a gente tá... essa lei ela tá abrangendo tanto que eu vou te dar um exemplo, mano. Quem sofre de racismo de verdade está sendo diminuído, cara. Isso aqui é foda. Porque essa lei de injúria racial, ela equipara a gordofobia ao racismo, pra você ter uma ideia. Esse é o problema que a gente tá falando. Mas por que isso é um problema? Por que isso é um problema? Por que tu acha que o gordo sofre tanto que nem o negro no nosso país hoje? Mas qual é o... Claro que é o problema. É claro que o racismo tem que lei específica pra isso. Não falei isso, não. Você fala isso porque você é magro. Não, é isso. Então, você não acha isso. É claro que você não acha claro isso. Claro que não, óbvio que não. Você é um puta palito. Você é um idiota. Doente. Você sabe isso. Pois é, mas é isso que tá na lei. A lei equipara essas duas coisas. A lei dá pena igual pra essas duas coisas. Do mesmo jeito que ela equipara uma piada sua de religião a uma piada racista. Detalhe. Beleza. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo de como a lei você tá errada. Não tem lugar de fala pra falar do gordo. Fala pra mim. Vou dar um exemplo também pra você. Se você... Muito menos do saudável. Eu vou dar um exemplo da lei municipal de São Paulo. Se você evitar que uma pessoa entre no elevador porque ela é de outra cor, tá? Em São Paulo isso é passível de multa. Você vai ser processado numa multa, tá? É um ato de racismo. É multa, passível de multa, tá? Lei Municipal de São Paulo. Se você fizer uma piada sobre não deixar uma pessoa preta entrar no elevador, você toma de 2 a 5 anos de cadeia. Ou seja,
A piada é muito mais pesada pra lei do que o ato de racismo. Não sei se Isso tá na... Tá, mas não vai ser desse jeito. Cara, na prática. Na prática. Sentinelli, Fala um bagulho racista você amanhã. confia? Fala um bagulho racista amanhã. Você confia? Na parada e vê se tu vai tomar sua multa, Nil. Você confia, meu irmão? Mano, faz, pô. Vê Se só, tu confia, quando já que é sua multa, não, faz, cara, pô. é o que diz na lei, Não, então Santinelli. faz, pô. Não é vai acontecer ou não vai. É o que tá escrito, Vai, né? pô. Faz. É o que tá escrito, não é não vai acontecer isso, não. Tá escrito Tem assim na acontecido. lei. Não. É isso. É só Você você não é conjuntural, tá é só escrito você assim. eleger um- É isso que eu tô tentando é só alertar a você gente. eleger E antes da discussão do Léo, Meu a querido, gente vai falar tu- disso aqui. Tu elege Isso é uma muito outra mais circunstância. importante. Se a lei é essa, o cara que aplica a lei vai variar do humor dele. O cara que é Exatamente, negligente porra. com essa lei... Cada juiz Agora, faz no uma dia que coisa. vier no dia que vier um linha dura, um camarada, não sei o quê, é lei é lei. Entendeu? Assim, você tem que discutir a legislação. Ah, mas ela não é aplicada. Tu Ela- acha, Santinelli, que é fácil de ter uma juíza de balneário Se você Camboriú? tiver A gente vai ficar Se você discutindo tiver então lei. dinheiro, Vai. pô, se você tiver dinheiro para um bom advogado, tu não é preso nunca. Entendeu? Pô, mas aí é isso, entendeu? Assim, Exatamente. tudo bem. Mas exatamente, pô. Mas aí você tá falando de legalizar a comédia no país. Mas não vai legal, meu amigo. Meu amigo, vocês estão pobre, cara, pode. ele pode fazer o show, pô. Ele pode fazer o show. Na prática, fez e o o show, pobre? postou o Porra, show, o comediante vendeu pobre. o show, Por postou o show. enquanto, Comediante comediante pobre, pobre. né? Fala que comediante pobre, como assim? Santinelli. E daí Vai pagar que foi pra advogado, internet, pô. é uma performance Vai de pagar teatro advogado, pô. que É saiu só- na é só internet não ser com racista, o só não fazer aviso comentário antes de começar racista, o pô. vídeo, tinha o aviso beleza, hein? falando da idade, que é o que o governo, pela nossa Constituição, pode fazer com conteúdo de peças. É colocar a classificação indicativa. É só isso que a nossa Constituição permite fazer pra peça. Foi colocado no começo do vídeo, tem um aviso de que as piadas são pesadas, Não, mas tem o foda-se o começo aviso do do show vídeo, que mano. coloca o contexto inteiro daquelas piadas, o show inteiro, termina o show, antes de começar a dar o play, você tinha que colocar o que é maior de 18, tá ligado? Se você tivesse num cadastro mas tá infantil, público, não pô. rodava Mas o tá vídeo. público, porra, Não tá público, Nil. Tá público pra O vídeo maior de, não, tá público pra maior de 18 Nil, anos. Tava que nem o meu canal é maior de 18 anos. Ah, tá. Se falar, e se meus filhos assistir? Problema seu que deixou seu filho assistir. Não, meu canal é maior de 18 anos e tem aviso. questão de pai com Isso é questão de... O vídeo tá público, classificação, mano. então. Qualquer pessoa pode clicar no vídeo E dele. qual- e- Ele não foi censurado, ele fez o show. Lucrou com o show. E se o show tá ali com toda a classificação indicativa do que deve E ser? você, pô? agora uma questão, você falou de várias pessoas que vão no show rindo. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Vocês pensam assim, quem que vai rir disso aqui? Vocês pensam nisso? Se começar a vir nazista, gente com suástica tatuada no pescoço no show de vocês não é uma preocupação pra vocês? Entra hoje, entra agora no Discord e começa a pesquisar Só. a galera que compartilha esses O vídeos, artista- aqueles trechos lá, compartilha. Vai lá ver quem é que tá compartilhando. Acho que isso tem a ver com o que eu artista falei não tem de... responsabilidade pelos posso fazer atos uma do seu provocação, público. então? Posso fazer Não uma tem. Espera um pouquinho. Não tem. Você acha que Mais você uma acha- Tem preocupação com isso? E o cara que matou o John Lennon, a culpa é do cara que escreveu o livro? Que ele leu, endoidou e matou o John Lennon? Não. Pô, que Porra! Caralho, mas aí é um bagulho que você pegou um Cara, gatinho, né, mano? não influencia. Agora, quando a maioria do teu público, falando, a maioria do teu público Não, eu vou te- concorda com aquilo. E eles não vê como piada. Teu público, isso que eu tô falando. Tô falando que o Léo Lins é uma Mas você pessoa acha que sai realmente aí que a batendo maioria por- do público dele é nazista? Não, nazista, eu não falei nazista, não. Não, sei Nazista, lá. E nem tô falando a maioria. Não, mas sei lá. Mas uma Que grande palavra? parte da Pedófila? galera, uma grande parte da Escrota? galera... Não uma é, grande mano. parte Você da já foi no show do galera- Léo? Você já foi no são show pessoas, dele? cara. Galera, caralho. Cara, são famílias, velho. Mano, quem tem família não pode ser racista, não. Hã? Quem tem família não é racista, não. Mas você tá Só falando que a porque tem maioria família. é? Você Não. tá falando que... Grande parte da galera Vem cá, vem quer cá. rir daquilo. Cara, é um galera que absurdo. galera que ri. Da onde Galera que você ri. estatística? Não, não que tô a falando galera lá é estatística, não. raci- a galera Não tô é falando. racista. Tô falando galera racista, A não. galera é Calma aí, segura aí racista. que é minha vez de falar. Segura aí. Todo mundo que Presta assiste o atenção. show do cara é Tipo assim, racista. eu A não falei todo maioria mundo, não. concorda. Eu não falei todo mundo, não. Eu tô perguntando, quando tem uma grande parte de pessoas que vão rir de você, e são pessoas que estão concordando, quando a pessoa pega aquilo lá e concorda com aquilo que tu falou assim, e ri daquele jeito, chega no trabalho, vai comentar aqueles mesmos comentários, sem contexto de um show de stand-up, eles vão chegar lá falando, pô, mas preto, né, pô, quando tinha trabalho, no trabalho, porque pra ele foi dito que é só uma piada, e o preto que tá lá no serviço, a galera, aquilo Vem cá, não é um e a problema, pedofilia? não é um problema. E a piada, vem cá, e a Vocês piada de estão- pedofilia? O cara faz a piada de pedofilia, todo mundo é pedófilo?
Eu fiquei um momento O cara- falei o que cara todo mundo fez a é racista. Fiquei um piada. momento Cara, falando ó, pedófilo. piada Vocês estão entendendo. Mas você não acha que pedófilo vai rir daquilo, não? Me responde. Ó. Nem todo mundo que vai rir daquilo é pedófilo, mas todos Então, os nem pedófilos, racista, todos nem os racistas racista. vão rir daquilo. Nem Nem todo racista. mundo é racista, mas todos os racistas vão rir daquilo. Seu Vai Tirelli. discordar disso aí? Mas Vai você discordar tá disso? querendo dizer que não tem Sim. filho da puta que Não, gosta do cara, seu eu show, não cara? conheço Não tanto tem? racista. Como assim? Não tem nenhum filho Você da puta que conhece gosta do mais seu show. racista? Racista não vai. Eu duvido. tem certeza? O quê? Duvido. conheço Eu vou te vai, falar- Vai um cara, vai eu vou te chegar falar lá, uma coisa. vai chegar um grupo lá e Os dizer- maiores machistas que eu conheço Vai chegar têm um grupo discurso lá- antimachista. Vai chegar. Desculpa. Tá, mas aí quer dizer. Ué, Ô, e daí? ô, O seu público Tirelli. pode ser um cara que tem discurso antimachista. Não, tô e falando de vai lá- racismo, amigão. Tô Tô falando de racismo. ô, No meu- tô os falando de nazistas estão machismo. vindo atrás de mim querendo me matar, irmão. Eu Seu fiz um Tirelli, vídeo sobre vê eles. só, eu- Eles me odeiam, maluco. Eles eu me não- odeiam. Uma parada que eu falando falei, de tudo, maluco, ele faz de gira. Esse tá? negócio do público do Léo tá muito errado, meu. Eu Me traz um café. não é pra mesmo, café, né? Obrigado. Café pra galera. Racistas, todo nazista que vê aquela piada, eu não tô falando que todo o público dele é, mas todo. Meu irmão, Nem todo nazista tá lá no show dele. Seu Mas Tirelli, todo eu- nazista vai rir daquilo. Seu Tirelli, Eu não eu- quero, se pra vocês é de boa, um nazista vê o que você fala e fala, caralho, foda. Eu não quero. Se pra vocês é normal, eu, Seu Thiago, Tirelli, vê só. não quero. É só isso que eu tô falando. Eu já fui puteiro, eu não sou uma Kenga por causa disso. Não, que comparação é essa, caralho? Tá maluco, pô. Mas daí Tem que que ser você racista contraiu pra ir essa num bagulho. doença. Tá, mas se tu Ó, vai pra pessoal- reunião nazista, tu é o quê, pô? Pô, tá maluco? Sério. Não usou Não, pô, camisinha. mas tá maluco, tem nada a ver, não, pô. Kratos, Não, Kratos. tem, pô. Se o cara vai assistir 20 anos de escravidão e um maluco fazer uma piada racista no filme, um maluco que ri, ele é racista Alguém que, automaticamente. mano, um racista que assiste 12 anos de escravidão, ele vai ficar com raiva. O filme não é sobre corroborando com o racismo, mano. Se ele assistir, um E a racista vai piada assistir. é- Mas ele tem cenas no meio. Vocês estão falando que Aí é nenhuma. gosto, Vocês estão aí é falando gosto. que. Pera aí, vocês estão falando que nenhuma piada corrobora nada? Nem tudo, nem nada. Não é pra corroborar. Então tem piada que corrobora, A gente tá correto? inserido na Ninguém sociedade, fala irmão. Tem piada que corrobora? Tem piada que Quem vai corrobora? decidir isso? É você? Vê só. Cara, Quem o bom- decide? É o Calma. Estado? Quem decide? Igual em todos os países. Igual em todos os países. Eu tava estudando- Pegar Ninguém qualquer falou piada isso. sua e colocar um outro efeito nela. O que você quis dizer com isso daqui? Essa palavra aqui, escuro, hein? Hã? Ó, Hã? vamos lá. Concorda? Eu tava Não posso fazer isso? Pô, Então...